quebra do sigilo do presidente nas redes sociais, a suspensão ou até o banimento dele nas redes sociais e multa caso ele continue insistindo com a publicação de notícias falsas. E essa foi ali algo realmente totalmente fora de propósito, associar vacinação com AIDS. Qual que é a expectativa dos senhores em relação ao Supremo a respeito desse pedido de vocês? Bom, nesse caso eu posso dizer que nós tivemos uma receptividade muito mais evidente na nossa conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Aliás, ele no dia já estava com o nosso pedido em cima da mesa, já estava despachando para que o Ministério Público se manifestasse, e eu sinceramente acredito que das nossas demandas haverá o atendimento, pelo menos de parte delas, porque o que aconteceu é muito grave. Mesmo depois de ter sido indiciado, denunciado por tantos crimes, entre eles um dos mais importantes foi a divulgação de notícias falsas durante todo esse processo da pandemia, o presidente insiste nessa tese. E aqueles que formam essa rede de desinformação continuam atuando fortemente. Por exemplo, aquele grupo Médicos pela Vida, hoje eu tive informações de que ele agora saiu de uma posição de defender tratamentos ineficazes para uma ação de desacreditar as vacinas e de desestimular o uso de vacinas, na mesma linha que o presidente da República tem feito. Então, eu espero, e creio que isso será rápido, que nós tenhamos aí uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, liminarmente, num espaço de tempo curto, e confiamos que o Supremo também se manifeste num espaço de tempo curto. Ele já fez a demanda à própria CPI para que ela se manifestasse justificando o porquê de todos aqueles pedidos. Isso já deve ter sido feito e eu acredito que muito em breve teremos uma decisão do Supremo que eu espero que seja favorável à nossa demanda para podermos coibir a continuidade desse tipo de ação que é danosa para o controle da pandemia. Senador Humberto Costa, seguindo aí nessas providências que esse grupo pode continuar exigindo e seguindo os passos, eu queria falar um pouquinho sobre as pessoas, né? Pessoas que ficaram órfãs, pessoas que ficaram viúvas ou viúvos. Como é que anda essa parte em relação à indenização, em relação ao auxílio a essas pessoas? Bem, o Congresso deve começar a discutir já nos próximos dias a proposta de projeto de lei que prevê a criação de uma espécie de pensão até uma certa idade, 24 anos, 21 anos, para os órfãos da Covid em idade abaixo dos 18 anos. E eu acredito que essa votação ela deve ser feita rapidamente. Existem outras questões que extrapolam um pouco o próprio papel do Congresso Nacional, mas em que a Defensoria Pública e as próprias associações de parentes e de vítimas da Covid-19 que estão atuando, que é exatamente a cobrança de indenização judicial, tanto por parte do Estado, quanto por parte de determinadas pessoas que foram responsáveis por essa tragédia que nós estamos vivendo. Já houve um caso de uma família que entrou com ação civil diretamente contra o presidente da República. E eu acho que nós devemos estimular esse tipo de ação, porque ela pode ter bons resultados, ela pode ser uma satisfação à sociedade e ela pode representar uma forma de punição daqueles que não cumpriram com as suas responsabilidades ao longo desse processo. O observatório também terá esse papel de aglutinar, por exemplo, o trabalho da Defensoria Pública,
o interrelacionamento da Defensoria Pública com essas entidades, a relação do próprio Congresso com essas entidades. Eu creio que esse é parte do plano de atuação da própria Frente Parlamentar Observatória. Senador, vocês já entregaram o relatório final ao PGR, já entregaram à Procuradoria Regional da República em Brasília, já entregaram ao Tribunal de Contas, estão agora começando a entregar aos estados, São Paulo, Rio de Janeiro. De onde vocês esperam as providências mais imediatas, mais rápidas? Eu creio que o Tribunal de Contas, como ele estava já trabalhando conosco, na própria CPI, nos dando um suporte, e já vinha investigando uma série de coisas que nós investigamos também, como a venda de vacinas, com possibilidade de atos ilícitos agregados, como a questão da VTC-Log, como a questão dos hospitais do Rio de Janeiro, e eles tiveram acesso a documentos que inicialmente eles não têm como obter, e nós da CPI obtivemos e fizemos o compartilhamento desses documentos. Eu acho que da parte do Tribunal de Contas virão ações rápidas. Assim como eu acho que algumas das ações que nós apresentamos ao Supremo devem chegar rapidamente. Também quem demonstrou muita receptividade, embora tenha uma esfera de atuação mais limitada, foi a própria Procuradoria-Geral do Trabalho e as Procuradorias Regionais do Trabalho, que inclusive já montaram uma força-tarefa para acompanhar essas denúncias que dizem respeito à precariedade das condições de trabalho e o assédio moral a profissionais de saúde, como é o caso ocorrido lá na Prevent Senior, em outras operadoras de planos de saúde e até mesmo no serviço público, porque em algumas secretarias estaduais ou municipais esse tipo de assédio aconteceu para obrigar as pessoas a prescrever esses medicamentos sem eficácia contra a Covid. Então, eu creio que dessas 3 áreas nós poderemos ter respostas mais rápidas, creio eu. Senador, hoje vocês vão ter a primeira reunião do Observatório da Pandemia, né? Durante o funcionamento da CPI do Covid, quase 6 meses, a comissão conseguiu fazer um contraponto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação principalmente a esses temas da Covid. O senhor não teme que, neste caso agora, o Observatório não tenha a mesma força, o mesmo poder de uma CPI? E não tendo, qual vai ser a estratégia de vocês exatamente para continuar fazendo o contraponto ao presidente da República, principalmente quando ele critica vacinas, tenta colocar em dúvida a eficácia das vacinas e divulga fake news sobre isso? Veja, eu não consigo ver possibilidade de essa frente parlamentar, esse observatório, ele ter o mesmo peso político, institucional que nós tivemos na CPI. Nós já temos consciência de que não haverá a mesma repercussão que nós tivemos com a CPI. Obviamente que nós temos exemplos de frentes parlamentares que conseguiram desenvolver trabalhos importantes, especialmente para dentro do próprio Congresso. Por exemplo, é muito possível que nós venhamos a contribuir mais fortemente por um endurecimento das leis que regem toda a ação, todo o arcabouço sanitário que o país tem. Eu, por exemplo, considero um absurdo alguém fazer uma festa com 1.500 pessoas em plena pandemia e, no máximo, é levado a uma delegacia e depois paga uma multa simbólica. Nós temos que endurecer isso. Acho que o observatório, essa frente parlamentar, pode ser um instrumento, juntamente com aquela comissão que faz o acompanhamento da Covid lá no Senado Federal. Nós podemos desenvolver todo esse trabalho com a sociedade civil para continuar fazendo esse contraponto. E temos que conscientizar a Câmara e o Senado de que todas essas ações que Bolsonaro vem a desenvolver
precisarão de uma resposta imediata do Congresso. Por exemplo, nós tivemos a edição dessa portaria inconstitucional do ministro Onyx Lorenzoni, proibindo a demissão por justa causa de pessoas que se recusem a receber a vacina. Isso é um absurdo, até porque o Supremo já tem uma decisão sobre isso. Mas cabe ao Congresso, tanto de um lado, provocar o Supremo Tribunal Federal para que ele se manifeste sobre essa decisão, quanto o próprio Congresso votar, eu apresentei já essa proposta, um projeto de decreto legislativo que suspenda de imediato essa portaria. Então será uma luta bem diferente daquela da CPI, mas que eu creio que pode resultar também em algumas ações importantes. O que nós não podemos permitir é que caia no esquecimento tudo o que aconteceu agora na condução do governo brasileiro em relação à Covid. Até porque a Covid não terminou e até porque, a julgar por tudo que está sendo discutido mundialmente, a possibilidade de novas emergências sanitárias podem acontecer. E é inaceitável que o Brasil, tendo um sistema como tem, que é o SUS, ele venha a se comportar de maneira semelhante a que esse governo se comportou. E o senhor tem a certeza, senador, que nós estaremos acompanhando este acompanhamento do Observatório da Pandemia, com certeza. Eu não tenho dúvida. Porque todos nós queremos que seja mais aprofundado as questões jurídicas, criminais, que podem estar por trás de tudo que a CPI descobriu. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco mais uma vez. Bom dia para o senhor, viu, senador? Bom dia. Obrigado, um abraço a vocês.